Né? Muita gente pergunta pra gente como que vocês se preparam para o mercado no dia. E aí eu vou trazer alguns pontos que eu acho interessantes da gente olhar o mercado lá de fora e também até mesmo marcações por aqui, tá bom? Eu tenho uma lista que eu faço aqui no TradingView, que eu chamo ela de Market Watch, então que eu acompanho os mercados mundo afora, e são os mercados ali né, que são relevantes, eu acompanho muita coisa, mas é importante a gente dar uma olhada em algumas coisas aqui para justamente a gente ter uma noção, né, ter um feeling, ter um sentimento de como que o mercado pode ser no dia. Lembrando, esse viés macro a gente tem que tomar muito cuidado, tá? É mais como se fosse uma ideia da gente pensar ali como que está o vento, como que está a umidade do ar, como que estão as condições meteorológicas, né, para a gente poder operar no dia. Mas lembrando que o mercado ele vira muito rápido. Então, eu costumo olhar aqui o S&P Futuro, tá? O S&P Futuro nesse momento está subindo ali cerca de 0,24. A gente tem o Nasdaq Futuro subindo 0,43 no dia de hoje. Lembrando que ontem as bolsas tiveram um dia bem negativo e hoje, né, tá tendo uma respirada ali. Lembrando que amanhã a gente tem decisão de taxa de juros aqui lá fora. Então, é o principal dia da semana. A gente tem um VIX que mede a volatilidade das opções do S&P 500, tá? Que está caindo 0,79. O VIX, quando ele está no patamar de 33, ele está medindo que nos próximos 12 meses as opções estão precificando uma possibilidade ali de volatilidade do S&P de 33%, mais ou menos, tá? Para os 12 meses. É interessante a gente olhar a Europa caindo 0,78, Eurostoxx, Japão caindo 0,05 e China 50 subindo cerca de 1,53. O DXY é um índice que, na minha visão, faz bastante sentido dar uma olhada, né? Que ele mede a força do dólar no mundo. E ele está no movimento de 0,15 de queda no dia de hoje. Lembrando que ontem ele subiu cerca de 0,97. Ele é um índice que a volatilidade média dele ali é 0,30, 0,40 e hoje ele está numa, né, ontem, na verdade, ele está numa volatilidade muito maior do que ele costuma operar. A gente tem o euro contra o dólar, então é importante acompanhar as moedas também, principalmente para quem opera dólar. Euro contra o dólar subindo 0,43. E um detalhe, tá? O euro ele é 57% do peso desse DXY, então é importante ficar ligado. Libra esterlina caindo 0,51. Iene japonês subindo 0,10, né? O iene perdendo força e a gente vê esse movimento acontecendo. Lembrando que uma outra dica para vocês, o iene é uma moeda que ele tem uma característica um pouco mais defensiva. A gente tem alguns países que têm uma economia parecida com a nossa, então o dólar australiano subindo 0,62, né? A economia australiana muito relacionada com commodity. A gente tem peso mexicano subindo 0,57 e o SDBRL, né, o nosso real spot aqui no movimento de queda no dia de hoje. Treasuries de 10 anos, ou seja, que mede o rendimento dos títulos de 2 anos, perdão, caindo 0,70, os 5 anos caindo 0,59 e o 10 anos, que é bastante correlacionado com a bolsa, caindo 0,42 no dia de hoje. Acompanhe também os contratos futuros de petróleo WTI, que estão subindo 0,52 no dia de hoje. Petróleo Brent subindo 0,73 e o minério de ferro caindo cerca de 1,78. E eu uso aqui o FEF, que é o contrato de Singapura. Eu tenho ouro contra o dólar caindo 0,15. O ouro testou aquela região de 1.870 dólares e acabou falhando o movimento. Basicamente, o que eu gosto de acompanhar, né, antes da abertura são esses mercados. Então a gente acompanha índices globais de uma maneira geral, a gente acompanha moedas, a gente acompanha juros e a gente acompanha commodities, né? São caixinhas ali que são importantes da gente estar sempre olhando. E aí a gente pode até acompanhar por aqui, por exemplo, o milho já vem caindo 1,04 no dia de hoje, boi caindo 0,37, café vem subindo 1,51 e soja subindo 0,33. Eu gosto de acompanhar alguns ETFs também, mas esses ETFs ainda não abriram. Eles abrem depois ali da abertura do mercado americano. E a gente tem o Bitcoin hoje caindo 2,42. Bitcoin é interessante olhar. Na minha visão, é interessante, tá? Porque principalmente o Bitcoin hoje ele tem sido encarado como um ativo de maior risco. Então você vê uma concentração de investidores institucionais cada vez maior também dentro do Bitcoin. Então ele acaba se relacionando bastante com o S&P, com o Nasdaq e com aqueles mercados mais tradicionais. Eu tenho o Ethereum hoje caindo 2,98, tá bom? Para o pessoal do índice dólar, eu vou mostrar como que a gente pode fazer preparações, né? Então eu acho sempre importante a gente ter essa noção de como que a gente está nas tendências maiores. Enfim, por mais que às vezes a gente esteja operando no curto prazo, é importante ter uma noção dos prazos maiores, né? Índice futuro no gráfico diário, ontem a gente viu um movimento de queda muito forte. E é interessante, quando a gente tem esses movimentos muito distorcidos, a gente acompanhar ali as relações de máximas, mínimas e fechamento do dia anterior, tá? A gente pode ter uma tendência no dia de hoje a trabalhar dentro dessa amplitude.
No caso do gráfico de 60 minutos, a gente acompanha um índice que tem um movimento de queda. E aí, se você quiser, você pode até tirar a abertura e o fechamento aqui, mas entender que o índice ele está trabalhando dentro de uma amplitude mais lateralizada. Por mais que a gente tenha tido aquele dia de queda ontem, né, depois no período da tarde ali, na verdade até mesmo no período do meio da manhã ali para frente, a gente ficou bastante lateralizado. E aí, enfim, movimentos mais expressivos só quando a gente romper isso aqui. No caso do gráfico de 15 minutos, lembrando, né, pessoal, eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar que uma tendência de baixa ela é formada por topos e fundos descendentes. Então aqui a gente tem um fundo, topo, fundo, e agora a gente vem nesse movimento. A gente já fez um fundo mais alto que o anterior, obviamente isso liga um sinal de alerta, mas essa virada de movimento para um índice mais comprador, ele só vem mesmo acima do 103.425, porque basicamente ele rompendo o último topo, tá bom? Cada vez mais eu tenho sido mais criterioso com as noções de topos e fundos, né, e pensando como estruturas de tendência, tá? Eu acho muito importante. Quando você tem topos e fundos descendentes, o índice fez o primeiro fundo mais alto, isso liga um alerta, não quer dizer que virou a tendência, mas essa virada de movimento é só acima ali do 103.425. Lembrando que uma outra coisa, qualquer virada de tendência, é sempre mais interessante a gente procurar a segunda, a terceira, o terceiro movimento de virada, porque o primeiro ele costuma falhar, né? A tendência é válida até que apresente sinais de reversão. Então é um ponto que ele tende a ser defendido, essas primeiras tentativas de reversão de tendência, tá bom? Então no gráfico de 15 é isso que a gente está acompanhando. Eu tenho um índice hoje que se ganhar o 103.420, a gente pode vir buscar o 104.045. E caso esse movimento falhe, né, ou seja, caso ele deixe aquele candle aqui e o candle seguinte perca a mínima logo em sequência, aí a gente fica de olho para o índice para fazer aquele movimento de vir buscar essas regiões de mínimas anteriores aqui, tá bom? Então tomem cuidado para não para não começar a vender próximo do 101.920, 102 mil pontos, e tomem cuidado para não comprarem muito próximo do 103.426. É como se você estivesse comprando na frente de um grande paredão ali. Você tem, brincando, né? Você tem nuvens carregadas no céu ali, enfim, que pode atrapalhar o seu trade. Você precisa ter esse espaço. É importante você ter essa gordura, né, do movimento ali, para caso ele venha testar um suporte, caso ele venha testar uma resistência, você consiga se proteger antes, tá? E aí no gráfico de 5 a gente consegue observar isso, né? Você consegue observar essa primeira tentativa de virada do movimento, especialmente ali pelo fato, né, de ter tido um rompimento de linha de tendência, tá bom? Lembrando, para a gente ter noções ali, para às vezes os trades de início de dia, eles saem, né, de uma referência do dia anterior. Então, qual que é a referência que a gente tem do dia anterior? A gente tem aquele movimento de queda, mas hoje já quebramos essa linha de tendência com um pivô de alta, agora é ver se esse movimento vai dar continuidade ou não, tá? Importante ficar ligado nisso, importante a gente ter bastante paciência. Para o índice, a minha leitura é essa. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para poder mandar aqui. E no caso do dólar, o que eu gosto de acompanhar? Né, a leitura é basicamente a mesma. No caso do dólar, no gráfico diário, a gente tem um movimento, uma tendência de curto prazo de alta. O dólar saiu ali de 30 do 5, ele saiu ali para 5,138. No caso do gráfico de 60 minutos, uma situação até bem parecida com o que a gente comentou do índice, em termos de que a gente começou um dia de alta e depois ficou mais lateralizado. Então, é importante eu ficar ligado nessas regiões de máxima. Então, 5,63 é uma região de resistência, que é basicamente o rompimento do topo anterior. Eu tenho também o 5,115 para mim, que é a região de suporte aqui, porque seria o último fundo. A gente vai ver isso mais detalhadamente. Se você quiser, você pode até, se você for ter algum Fibonacci, alguma coisa assim, você pode pegar da mínima para essa máxima. Então, se o dólar romper o topo, quais são os alvos? São esses aqui. São esses aqui, 5,182, 5,230, 5,264. E aí, suportes aqui, né, caso ele continue o movimento de queda e perca esse fundo anterior, tem 5,101, 5,063 e 5,039. Por que esse FIBO, eu estou usando esse FIBO? É para ter uma noção, se o movimento de ontem foi um movimento muito importante, se foi um movimento que distorceu bastante o dólar, eu quero ver como que o mercado reage a determinadas proporções desse movimento, tá? No caso do gráfico de 15, a gente consegue observar isso ainda mais detalhadamente, porque é o seguinte, a gente tem então formação de um fundo, lembra que ontem o dólar tentou fazer o rompimento de fundo e falhou o movimento, e agora, né, ontem no finalzinho ali até não conseguiu fechar acima dessa região de topo. O que eu estou de olho é que é o seguinte, né, isso aqui pode ser
um topo mais baixo que o anterior, ou isso aqui pode ser o início de um topo de uma lateralidade. Tá? Então fiquem ligados, é importante ter essa noção. Se quiser, pode até reforçar essa linha aqui, botar uma linha mais espessa, né, para mostrar ali que pode ser um movimento um pouco mais expressivo. No caso do gráfico de 5, que é o gráfico que a gente opera, né, a gente consegue acompanhar que tem ali o 5,115 como principal suporte e o 5,163 como principal resistência. Lembrando, pessoal, resistências e suportes não quer dizer que é uma linha... Opa! Por mais que a gente, né, muitas das vezes queira ser mais criterioso, e eu acho bom ser criterioso, é uma faixa, tá? Então é essa faixa aqui entre o 5,159 e o 5,163 como principal faixa de resistência do dólar agora. O dólar como principal faixa de suporte é essa região aqui do 5,123, tá bom? Tomem cuidado para não vender muito próximo dessa região e tomem cuidado para não comprar muito próximo dessa região. Por quê? Mais uma vez, você vai ter pouco espaço até o preço testar um suporte e resistência importantes, tá bom? Então, enfim, é isso que eu vejo. Obviamente, se o dólar perder isso aqui, eu vejo um dólar mais vendedor até o 5,101, quem sabe até o 5,080. Se o dólar vier testar esse topo e falhar, a gente pode ficar dentro dessa amplitude aqui. Beleza? Pessoal, é assim que eu gosto de me preparar para a abertura do dia, enfim, para começar o dia, né? Para a gente traçar um plano. Lembrando, isso aí não é uma regra, tá? Isso não é uma regra, não é uma coisa imutável. O dia pode virar e não subestime a capacidade do mercado virar muito rápido na sua frente, mas eu acho que é uma forma ali da gente, pelo menos, a gente ter um plano de voo, né? Se acontecer alguma coisa no caminho, a gente altera, né? A gente tem uma noção meteorológica ali, a gente tem uma noção de como que tá o clima, como que tá o vento, como que tá a umidade, para a gente poder voar no dia de hoje, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí.